Jesus. Amém. Michele, e aí, Michele? Passou, né? Agora é minha vez. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui, né? A gente treme e teme, porque, né? É o altar, né? Mas é um grande privilégio, de verdade. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no livro de Joel. Glória a Deus. É um livro bem difícil, né, de achar, mas vocês vão conseguir. Que linda a Laurinha louvando, né? Estou te esperando no altar. É forte. E como eu sempre digo, o Espírito Santo, ele realmente, ele faz isso, a conexão, né? É lindo demais, meu Deus. O Espírito Santo, ele é incrível. Aleluia! A mensagem que o pastor pregou ontem à noite, a mensagem já estava no meu coração quando o pastor me convidou para pregar. E quando o pastor me convidou, eu já estava com a mensagem. Eu já tinha falado para Deus: Senhor, quando o Senhor me der uma oportunidade, será exatamente isso. Deus já estava ardendo no meu coração. E nesses últimos dias que nós estamos vendo aqui, está tudo caminhando ali, né? E é algo assim que Deus ele faz, que a gente fala, Deus, como Deus cuida da gente nos detalhes, né? Glória a Deus. Então aqui nós vamos estar lendo no livro de Joel 2. Eu vou ler alguns versículos, conforme eu vou lendo, eu vou falando, tá? Porque eu vou pular alguns, porque senão fica muito extenso. Apesar de que eu tenho tempo, né, que a Michelle deixou. Tá. Irmãos, já está gravando, pastor? Já? Amém. Coisa boa. Quer que eu pare? Não. Vamos lá. Versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Versículo 2. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele o desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. 4. A sua aparência é como a de cavalo, e como de cavaleiros, assim corre. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído de chama de fogo que consome a praga, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua filha. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. O 10. O 11, desculpa. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos. 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá?
e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, 19, o Senhor respondendo disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Lá para o 25. E restituir-vos-ei os anos de que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Isso aqui foi falado lá no livro de Atos 2. Aqui foi uma profecia de Joel e aconteceu lá em Atos 2, nós vamos estar lendo aí. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui no livro, para quem está com dúvidas de onde começar a ler o livro aí, lê Joel, que aí até 3 capítulos você já. Aqui no livro de Joel, lá no capítulo 1, fala de um ataque de gafanhotos. Aquele povo, eles foram atacados por um enxame de gafanhotos. Ele fala que eles sofreram uma grande crise naquele tempo, né? Causada por uma praga que foram os gafanhotos. Aqueles gafanhotos, eles destruíram tudo. Eles invadiram aquele lugar e ele acabou com tudo. Quando eu comecei a ler o livro de Joel, eu comecei a pensar, olhando para nós, para o nosso mundo, né? Para o nosso país. É como se fosse uma carta de Deus nos alertando para os dias de hoje. Se nós pararmos para pensar, para observar, o nosso país está sofrendo uma grande crise. É como se tivesse um gafanhoto ali destruindo tudo. Então, se a gente for trazer essa mensagem aqui, essa profecia que o próprio Deus está escrito lá, no versículo 1 do capítulo 1, versículo 1 está falando, palavra do Senhor que foi dirigido a Joel. Foi o próprio Deus que passou essa profecia para Joel. Então, olhando para os dias de hoje, a gente fica imaginando, nossa Deus, quantas coisas estão acontecendo, né? Não só a crise mundial, mas quantas coisas, quantas desgraças, quantas coisas ruins vêm acontecendo, não só ali fora, mas talvez até dentro da tua casa. Quantas crises nós estamos enfrentando. E alguma coisa... Gente, calma não. E uma coisa que eu parei para ver, na verdade, pesquisando, aquele povo foi permissão do próprio Deus que eles passaram por isso. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Aquele povo, eles estavam vivendo religiosamente. Eles não estavam mais vendo, temendo as coisas do Senhor. Eles viviam, eles levavam as ofertas, eles estavam ali, mas eles estavam fazendo aquelas coisas assim rotineiras. Talvez nós passamos por isso. Talvez a gente vem à igreja, faz as coisas assim, mas religiosamente não temos um temor com Deus. Não estou falando com você, estou falando no geral, a igreja no mundo geral. Então, às vezes acontece no nosso país, por exemplo, talvez essas coisas que estão acontecendo é a própria permissão do Senhor, para que nós venhamos o quê? Mas por punição? Não é por punição.
Porque há um propósito em tudo que o Senhor faz. Talvez Deus ele permitiu aquela batalha na sua vida para que você viesse e voltasse mais para perto dele. Mas infelizmente o que acontece? Quando nós passamos por situações delicadas, acaba que a gente faz o quê? Não vou mais para a igreja não, estou desanimado, não quero mais buscar não. Mas não seria o momento da gente se prostrar diante do Senhor, nos colocar diante do Senhor, falar e até ser muito sincero, como o Wellington falou aqui na frente, sabe? Não tem problema algum em sermos nós mesmos, principalmente quando nós estamos falando com Cristo, quando nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Não tem problema nenhum você chegar diante do teu Pai e falar, porque Ele já sabe. Deus ele conhece tudo que está dentro do nosso coração. Não só o nosso físico aqui, mas o que está dentro de nós também Deus conhece. Mas Ele quer nos ouvir. Então, quando nós passamos por essa situação, será que não foi realmente uma permissão do Senhor? Eu me lembro quando eu estava afastada de Jesus. Que bom que o Wellington conseguiu retornar, e mesmo ele dizendo assim, tá tudo bem, mas eu vou voltar antes que piore. No meu caso não foi assim. Eu não sei se eu já contei, mas o meu caso foi muito terrível para eu voltar. Eu tive uma doença na minha perna e eu sabia que eu ia voltar, porque na verdade eu estava lá fora, mas meu coração era caminhando com Cristo. Assim, eu não que, por exemplo, estava em pecado, ok. Porém, dentro do meu coração tinha uma sede de voltar, sabe? Eu não tinha força. Mas o que Deus fez? Ele usou a estratégia dele. Existe um ditado que fala: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então o Senhor ele me trouxe de volta pela dor. Então eu acredito que foi uma permissão de Deus, para que eu me retornasse a Ele. Então quando a gente entende isso, que a desobediência ela nos leva para longe do Senhor. A desobediência ela impede que o Senhor nos abençoe. Porque quantas das vezes aqui realmente é pregado dizendo assim, obedece, né? Então o que o Senhor vem dizendo para nós nesses últimos dias? Obediência, 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 obediência. Papai estava falando, filho, só obedece. Filho, vem, eu estou aqui. Eu não estou falando nem de coisas materiais, eu estou falando no geral, porque quando nós temos o Espírito Santo, quando nós obedecemos, nós temos essa conexão com o Senhor, parece que as coisas tudo começam a fluir, as coisas começam a acontecer, o Espírito Santo ele vai te direcionando. Eu até falei outro dia para as irmãs, eu falei assim, não é que é uma barganha, você obedece com a intenção de receber, é algo que você vai ter com Cristo, é uma intimidade com Deus. Você vai passar por uma dificuldade, Ele vai falar, filho, peraí, vai por aqui, quando você está sensível, você entende, aí você vai e obedece, e as coisas vão acontecendo pela obediência. Foi assim com Abraão, foi assim com todos os heróis da fé. Quando Deus, quando aquelas pessoas passavam por uma dificuldade, quando os inimigos estavam vindo, o que eles faziam? Obedeciam. Então, a palavra do Senhor, Ele nos chama para a obediência. Ele nos chama para nos derramar diante dEle. Ele nos chama para que nós venhamos realmente confessar com a nossa boca o que está dentro do nosso coração. Mas Deus já sabe. Eu não vou mais falar, eu não vou nem orar mais. Deus já sabe o que eu preciso. Ei, como assim? Deus, Ele quer te ouvir. Ele quer nos ouvir. Ele quer conversar com você, Ele quer te ouvir, Ele é seu amigo, Ele é o nosso Pai. Pai tem relacionamento. O Pai, Ele tem relacionamento com o Filho. Nós somos pais, a gente não tem relacionamento com os nossos filhos. Nosso Deus, Ele quer ter esse relacionamento conosco. É muito interessante quando a gente vem aqui na igreja, aí o pastor começa a pregar, e eu acho maravilhoso mesmo, porque a gente já começa, né, glória a Deus, né, olha, falando da mensagem lá, que a pessoa venceu, que a pessoa foi lá, ao barco, foi lá pescar, glória a Deus, encheu o barco de peixes, olha, e a igreja está, nossa, obrigada a Deus. E aí? Mas como que Pedro conseguiu ir até lá? Como que aconteceu? Houve algo que ele precisou fazer? Ou foi só porque ele era bonzinho? Ou é só porque
você é boazinho ou eu sou boazinho. Deus, Ele nos chama para uma ação. Deus, Ele quer que a gente se movimenta. Movimento. Deus quer ver nós nos movimentar. A água parada, ela apodrece. É interessante que quando a gente ouve essas pregações, a gente é confrontado. Vocês sabiam que são essas mensagens que nos transformam? Verdade. Porque assim, eu não estou menosprezando, em nome de Jesus, misericórdia. Eu amo ver as pessoas quando a igreja está, né? Mas assim, parece que é como se a igreja estivesse acostumado. Ela pega a mensagem como um oba-oba. Ai, né? Hoje Deus falou assim, Ele vai fazer. Não, você vai ter que fazer algo. Deus, Ele quer que você faça algo. Ele requer algo de nós. Ele requer algo de nós. Aleluia. Deus, Ele envia sim, Ele faz milagres sim. E se Ele quiser fazer sem você fazer nada, Ele também faz, porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas se a gente for olhar todos lá naquelas histórias de vitórias, a gente percebe que todos eles passaram por um processo. E aí quando passamos pelo processo, nós questionamos. Nós questionamos, porque a palavra do Senhor está bem clara aqui, ó, no versículo, aqui do 1 até o 11. Está falando ali, ó, daquele ataque, né? Tocar a trombeta. O que é tocar a trombeta? Joel estava anunciando algo que estava vindo. Ele estava, nessa mensagem, é um pouco confusa, porque fala de algo naquele momento, mas depois ele também leva essa mensagem para a volta de Cristo. Então, eu quero que você fique bem atento, porque Deus, Ele fala do jeito dele, a mensagem todos os dias se renova, a palavra do Senhor, ela se renova. Deus hoje, Ele está falando sim do nosso tempo agora, mas se você for ler, a mensagem fala da volta de Cristo. Mas aquele tempo, aquele povo passou por aquele ataque, e aí Joel vem falando, alertando aquele povo. E o que Deus está falando hoje? Tocando a trombeta. Tocar a trombeta. Como que nós estamos tocando essa trombeta? Hoje é como se eu fosse Joel, profeta, Andréia, anunciando algo que o próprio Senhor falou, mas trazendo para os dias de hoje. E quando a gente fica atento, ali está falando, quando vocês, ó, chega ali nessa parte aqui, ó, no versículo 8 no 7, 8 e 9. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um o seu caminho e não se desviará da sua fileira. Ninguém apartará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Vocês percebem que aí está falando tudo que ainda como se vai acontecer? Ali não está falando que está ali acontecendo. É como se ele estivesse alertando, chamando a atenção. Ei, povo, acorda! Acorda! Jesus, ele está voltando. Aleluia. Todas as coisas já estão ali acontecendo. Né? Vamos levar essa parte para a volta de Cristo? Quantas coisas já estão ali? Mas ainda vão vir várias outras. O inimigo, ele não brinca. Ele está lá tramando já contra as nossas vidas. E se nós não nos posicionar diante dessa situação, ele vai entrar na sua casa e ponto. Você é o sacerdote do seu lar, ou não? Nós somos o sacerdote do nosso lar. É nós que temos que orar, que jejuar, é nós que temos que buscar o Senhor, ler a palavra. Quando vamos fazer oração, isso me chamou muita atenção essa semana lendo a Bíblia. Eu falei, gente, que lindo. Até foi ontem no ciclo de oração, eu usei lá em Êxodo 20 sobre a vitória de Josafá. Ele usou a própria palavra. E como que nós vamos orar sem a palavra? Como que nós vamos orar se a gente não pega a Bíblia em casa para ler? Se a gente não tem relacionamento com o nosso Deus? Como que nós vamos enfrentar o inimigo se a gente não tem proximidade do nosso Senhor, que é aquele que vai à frente da batalha? Como que você quer vencer a sua batalha se você não tem intimidade com o Pai? Se nós não estamos ali conectados com Ele? Então, irmãos, respira aí, entenda. É mais uma noite que Deus, ele está aqui nos alertando.
para que nós possamos estar sensíveis e para que nós possamos nos preparar para o que vem ali na frente. Ai, irmã André, mas você está querendo dizer que vai acontecer tal coisa assim? Não, gente, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a palavra ela é muito clara. Eu não estou aqui aumentando nada. Eu estou falando exatamente o que está na palavra. O profeta Joel ele estava ali alertando aquele povo. E aquele povo já foi. Aquele povo não existe mais. Essa palavra é para quem? Se está ali é para nós. Então o Pai está cuidando de quem? Porque ele é lindo e maravilhoso. Então ele está dando escrevendo uma carta para nós. Verdade. Fiquem atentos, filhos. Fiquem atentos. Para alcançarmos o milagre, existe um processo. Né? Porque ouvir que nós vamos ter um milagre é maravilhoso, mas para alcançar o milagre, existe entre a fé e o milagre, tem um espaço aqui, não tem? Então, ó, fé, milagre, ação. Fé, milagre, ação. Ponto. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Há milagre sem fé? Há milagre sem oração? Há milagre sem obediência? Há milagre sem jejum? Perseverança? Há milagre sem entrega? Há milagre sem renúncia? Há milagre sem intimidade? É sobre isso. É uma ação. Tudo isso ali é uma ação. Você vai estar próximo de Cristo. Nós vamos estar nos aproximando dele. Deus ele é maravilhoso, porque quando a gente começa a se aproximar mais do Senhor, Ele vai nos dando clareza das coisas. Aquela perturbação que você sentia, você não sente mais. Porque o inimigo, o mundo espiritual, tipo assim, você, Deus e o mal. Quando você se conecta com Ele, Deus ele está te protegendo. Sai daqui, ela está me buscando, sai daqui, Ele está me olhando. Sai daqui, você não vai tocar nele. É sobre isso. E Deus ele vai cuidando da gente de uma forma tão linda e que você fala, meu Deus, eu estou passando por tudo isso e eu estou tranquila. Por quê? Porque o Senhor dos Senhores está à frente. E quando Ele vai à frente, Ele confunde tudo. Ele confunde tudo. O inimigo fica perguntando, mas por que ela está conseguindo? Sabe por quê? Porque você está agindo. Você está se conectando com o Pai. Ele está ali com você, te guardando, te direcionando, te conduzindo. É incrível e maravilhoso ter esse nosso Deus, não é verdade? Aleluia! E assim, não há salvação sem arrependimento. Que aqui essa palavra está falando daquele momento e não podemos esquecer da salvação. Então o próprio Deus, ele quer ouvir o que você fez. Ele quer ouvir o seu pedido de perdão. Senhor, me perdoa. Quando nós vamos orar, nós precisamos aprender que nós não somos perfeitos. Como já foi dito aqui hoje, somos todos pecadores. Já experimentou pedir para Deus mostrar para você o que há que está escondido e oculto e que talvez você nem lembre, mas Deus ele te mostra? Às vezes foi uma coisa tão mínima, tão pequena, mas essa coisa está te travando de receber a bênção. Porque o inimigo está usando isso contra ti. Senhor, me perdoa. Senhor, por favor, eu não me lembro. Tem coisas que o Senhor faz a ver. Olha, isso aconteceu exatamente assim. Eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Que conexão linda. Que presença é essa? Que Deus é esse? Está lá em Salmo 139, se há em mim algo que me acuse, né? Tipo, mostra, é como se Deus estivesse falando, filha, olha, fala que eu vou te responder. Ele vai responder, Ele responde. Nós precisamos estar assim, dessa forma com Cristo. Se derramar diante dEle, pedir a Ele, ser clara com Ele, ser transparente, falar para Ele que você não é nada sem Ele. Nós precisamos ter esse momento com Deus. Então hoje é o momento dele. Primeiro Deus está nos alertando, mas também Ele está nos orientando como agir. Ele está cuidando. Ele está falando assim, filho, Ele é justo. Se nós desobedecermos, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, certo? Mas se nós obedecermos, o Senhor Jesus ele vai estar ali conosco.
cuidando de tudo. O que é tocar a trombeta? Simboliza um alerta. Tocar a trombeta. Joel, ele foi lá e foi obediente ao que o Senhor mandou ele falar. E ele foi lá e tocou a trombeta, anunciando que algo muito maior vai acontecer. E o povo precisa estar atento. Será que nós estamos sendo trombetas do Senhor? Como que somos nós lá fora? Será que os nossos vizinhos... Eu ouvi essa semana uma pregação falando assim: seus vizinhos sabem que quando Deus está na sua casa. Ou não, né? Porque será que nós estamos dando um bom testemunho? Ou será que na nossa casa é só briga, confusão, gritaria, e depois a gente pega a Bíblia e vem para a igreja? É para pensar, mas é testemunho. Se nós não tivermos testemunho, você acha que a sua vizinha vai querer vir para a igreja com você? Você acha que a minha vizinha vai querer vir para a igreja comigo? Eu sempre deixei muito claro, gente, a gente vai pegar a Bíblia, aí aquela casa toda barulhenta, fala, nossa, olha lá, já vai para a igreja. Daqui a pouco volta, tá tudo bagunçado de novo dentro de casa. Não é assim? Nós não somos testemunhas vivas do Senhor aqui na terra? Então, se nós não formos assim, testemunhas do Senhor, imitadores de Cristo, como que as pessoas vão querer buscar o nosso Deus? Estamos sendo usados pelo Senhor como trombeta ali fora, dentro do nosso lar, proclamando a esperança, falando do amor de Cristo, anunciando o arrependimento. Será que nós estamos fazendo isso? Vamos ter um evangelismo no mês de setembro. E aí eu falo assim, vamos gente, vamos nos abraçar, vamos proclamar o nome do Senhor ali fora, levar o amor de Cristo. Quantas pessoas precisam só de ouvir assim, Jesus te ama? Quantas pessoas estão necessitando disso, de um abraço, de um cuidado, de uma palavra, de uma mensagem? Não sei, mas Deus ele requer isso de nós. E nós ficamos, às vezes, desapercebidos em casa, que está tudo bem, então está tudo bem. Não é assim, a gente precisa fazer isso. Cada um de nós temos um chamado. Um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Cada um, eu não sei qual, mas cada um de nós temos um chamado do Senhor nessa geração. Deus está vindo, é os últimos tempos. E eu creio em nome de Jesus que é um grande avivamento, né, das nossas vidas. Lá do versículo 1 até o 11, depois desse alerta, o povo Joel chama o povo para se converter. Lá no versículo 12 eu vou estar lendo, tá? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Deus está nos chamando para o quebrantamento. Como eu já disse. Quando a gente se arrepende de fato, nós não fazemos uma oração repetitiva. Ai Deus, obrigada, sabe aquela oração de 2 minutos? Não, é aquela oração de você se dobrar, de você se entregar, você se arrepender, não rasgar suas vestes, como diz a palavra. Não é para rasgar as vestes, é para rasgar o coração. Porque Deus ele quer ver isso em nós. Ele quer ver esse quebrantamento, Ele quer ver você falar, papai, eu estou aqui, eu me arrependo, me perdoa. É isso que Deus requer de nós. E a palavra do Senhor, Ele está chamando eu e você hoje para nos converter de fato. E nos entregar a Ele de todo o nosso coração. Mas aí também está pedindo aqui, com jejum, com choro e com pranto. Aleluia. E aí vem aquela questão da ação. O jejum é o quê? É uma ação. Mas irmã, como eu vou ficar sem comer? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso sempre eu me questionei e é real. Isso eu estou falando de mim, tá, irmãos? Eu quero algo do Senhor. Eu quero algo do Senhor. Mas eu não estou apta ali para fazer aquilo que Deus quer de mim. A palavra do Senhor está dizendo que é para a gente se derramar diante dele com o coração aquebrantado, com jejum, com pranto.
Mas eu não quero abandonar o meu café da manhã. Eu não quero renunciar às vontades da minha carne. Mas eu quero que Deus faça algo por mim. Olha isso, a contradição. É muito fácil querer algo, né? Mas daí é aquela questão de daí você querer e você fazer o que precisa ser feito conforme diz a palavra do Senhor. Conforme Deus ele requer de nós. Então, quando a palavra do Senhor diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos. Lá no 14 fala assim, continuando, ao Senhor, e convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassível, Ele é tardio em se irar e grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus, Ele requer algo de nós, Ele fala, olha só, aquele povo passou por aquele ataque de gafanhoto pela desobediência, mas ao mesmo tempo Deus Ele não quer que a gente continue passando por essa situação. Ele está cuidando, só que Ele está falando, filho, acorda, vamos, age, faz, precisa ser feito. Tem coisas que precisam ser feitas. E nós vamos deixando para depois, depois eu faço, e as coisas estão piorando. As coisas vão piorando, e você está falando, mas não vou orar não vou jejuar não. É difícil? Sim, é. Se eu falar que não é, estou mentindo. É gostoso ficar uma hora orando? Ciclo de oração, vem, fica. Às vezes a gente fala assim, a gente quer algo, mas vir até aqui, acordar, né, para quem está em casa, deixar a caminha quentinha lá, não é fácil mesmo. Mas é algo que a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, as coisas vão continuar. Vocês vão continuar, nós vamos continuar sendo cuidados por Deus? Vamos! Deus ele vai continuar cuidando, mas vai ter coisas que você não vai alcançar. Vai ter coisas que nós não vamos alcançar, porque a palavra do Senhor ela é bem clara. Porque se José tivesse ficado lá, no meio dos irmãos dele, se ele não tivesse obedecido, se Daniel não tivesse feito os 21 dias de jejum, né? Se Esther não tivesse chamado o povo para o arrependimento e ele na oração, no jejum, para poder... sobre isso. Então, se nós não nos posicionar, as coisas vão continuar como está. E se está bom para você, amém. Se está bom para mim, amém. Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir o glória a Deus? Aleluia. Deus é fiel, né? A palavra de confronto, ela realmente nos deixa assim. Precisamos fazer o quê? Chamar a atenção do nosso Deus. Aleluia. De alguma forma nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus. O arrependimento verdadeiro, ele gera mudança, ele gera restauração, ele restaura, ele transforma. A gente consegue ver o orgulho que foi dito hoje, é muito incrível, porque Deus ele vai falando as coisas para Deus, o orgulho, aquele orgulho de, não vou pedir perdão não vou fazer isso não. A irmã não quer falar comigo, o problema dela. Não é assim. Nós estamos aqui como um corpo, o corpo precisa estar em unidade. O orgulho acaba conosco. O orgulho de você não ter coragem de pedir um perdão, o orgulho de você não reconhecer o seu erro, o orgulho acaba. E Deus ele só quer que nós reconhecemos e entregamos na mão do Senhor e renunciamos aquilo que desagrada a Ele. Obediência e ponto, é isso. Aleluia. Glória a Deus. Lá no versículo 28, aí, agora vocês vão ficar bem atentos. Depois de tudo isso, desse cuidado, desse anúncio aí, de um alerta do que ia acontecer, aí o profeta Joel orienta o povo no que precisa ser feito. E aí vem lá no versículo 28, que fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Olha Deus cuidando. Quando nós fazemos tudo aquilo, Deus ele vai vir
E Ele vai derramar sobre nós. Na verdade, nós hoje, para a glória de Deus, isso aqui foi uma profecia, né? E aconteceu, e hoje nós somos privilegiados de termos o Espírito Santo. Então a palavra do Senhor, é a promessa do Espírito Santo que já aconteceu entre nós. Como no dia de Pentecostes, lembra? Foi ali que todo aquele povo recebeu o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo, temos dentro de nós. Então precisamos entender que com o Espírito Santo, com a nossa obediência, com a nossa obediência com Deus, com a nossa intimidade com Cristo, nós vamos passar e conseguir vencer essas batalhas. Mas nós só precisamos entender que se as coisas que é para ser feita você não fazer, você vai olhar, eu sei que precisa ser feito, se eu não fizer, as coisas vão continuar. Você vai continuar batendo cabelo, você vai continuar chorando, você vai continuar. Então, profetiza, vai, busca, fala com o Senhor, entrega tudo na mão do Senhor. Creia que Deus ele é aquele que faz milagre, Ele faz. Aleluia. Ele faz. Tá? É muito claro tudo que nós lemos, que nós ouvimos aqui nesse altar. Aleluia. Deus ele faz milagre, mas nós precisamos nos posicionar diante dele. Glória a Deus. Tudo que nós ouvimos aqui é como se eu recapitulasse, mas não é. Eu falo assim, toda vez que eu venho aqui eu falo, meu Deus. Porque Deus ele faz assim umas coisas que eu falo, meu Deus, mas o confronto primeiro vem em mim. O confronto vem primeiro em mim. Hoje meu esposo, eu vou falar um pouquinho porque é só para concluir. Hoje meu esposo está cuidando da minha sogra e a minha sogra não está muito bem. Infelizmente minha sogra está com Alzheimer. Então uma vez por semana ele dorme lá com ela. E aí ele não dormiu a noite toda, ele fala, como é difícil, né? E aí quando ele chegou, eu estava sentada lá até lendo a Bíblia. Aí eu levantei, fui dar um abraço nele, e aí ele chega e respirou. E aí eu só falei assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor quebranta corações. Porque quando a gente faz as coisas para o Senhor, Ele vai trabalhando. Eu falo que as coisas vão acontecendo e que talvez nos pequenos detalhes você não vê a transformação lá na sua casa. Mas eu vejo. Eu vejo todos os dias um pequeno detalhe sendo transformado ali. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e a gente começa a obedecer, Ele começa a fazer as coisas acontecer. E aí, não para por aí não. Eu abracei, aí ele falou, tá difícil. Eu falei, amém, mas Deus ele tá contigo. Aí eu fui, voltei para a mesa, continuei lá, né, estudando, lá, meditando a palavra. E ficou um silêncio, de repente eu vou lá no quarto onde ele tá, joelho dobrado. Glória a Deus. E aí eu entrei, coloquei a mão nele e nós choramos juntos, porque a dor dele é a minha dor. Mas eu entendo que Deus ele está trabalhando ali. Aleluia. O Espírito Santo ele vai agindo, ele vai criando situações, talvez, até para que a gente se aproxime dele. E aí eu vejo o agir do Senhor ali no meu lar, eu falo, Deus, eu creio. E ainda falei para ele assim, vamos então para a igreja hoje comigo? E é assim mesmo, e eu creio. Só que aí tem situações que se eu fosse olhar lá para trás, eu teria desistido lá atrás. Mas eu não desisti. E eu não vou desistir. E eu creio que Deus ele já está trabalhando. Se Ele está trabalhando na minha casa, Ele está na sua também. Se não está ainda, começa a agir. Começa a agir. Porque Deus ele já está tudo certo ali para Ele fazer. Eu creio no milagre. Mas o milagre é algo que a gente precisa provocá-lo, assim, né? Porque o Espírito Santo, Deus, ele vai... Se a gente começa a ler a Bíblia, vocês vão ver, se a gente for olhar a Bíblia, a gente fala, meu Deus, mas olha só o que ele viveu. É linda a história de José, né? Mas alguém passaria pela metade do que aquele homem passou? Que sofrimento foi aquele? Então, às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não quer passar pelo processo, e o processo realmente dói. Crescer dói, como diz o povo, né? Aí o processo dói, mas é gerar milagre. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer que essa mensagem falou muito ao meu coração. Se você puder, leia, medite, porque o Espírito Santo ele vai falar contigo.
Aqui ele está ensinando tudo, ele está te alertando, mas ele também está te ensinando o que precisa ser feito. E depois ele disse que vai derramar sobre você o Espírito Santo. Então, creia, só creia e obedeça aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor.